Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Nós temos o prazer, a honra e a alegria de apresentar dessa vez um conteúdo que a gente denominou mini congresso virtual chamado Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada. É um evento que a gente fazia e tem por intenção continuar fazendo, tanto no modo presencial quanto no modo virtual. Um congresso, uma espécie de elementos comuns que podemos trazer das mais variadas escolas da humanidade, a fim de podermos mostrar a capacidade humana de convivência pacífica, a fim de trazermos o lado positivo de cada escola, de cada cultura, de cada percepção, de cada ser que vem à Terra e vivencia segundo sua própria formação e identidade. Esse é um momento e um evento que vem congregar tais escolas, tanto no aspecto religioso, filosófico, artístico, cultural e científico, de modo que a nossa humanidade se aperfeiçoe, que a gente crie os alicerces da paz derradeira, verdadeira, da alegria, de uma saúde coletiva, de um equilíbrio e bem-estar. É, na verdade, uma proposta que parece ser ousada, mas que, no fundo, tem em sua essência o próprio nome do nosso canal, Rumo à Consciência Divina, quando nós ativaremos os nossos níveis mais elevados de consciência para podermos vivermos na Terra em felicidade. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse encontro de ideias. Quando o Ricardo me convidou para falar de algum tema, ele me sugeriu falar do orientalismo, o hinduísmo, por exemplo, o taoísmo e as doutrinas orientais no que tange a espiritualidade e educação. Eu, inicialmente, então, pensei em fazer um material com cunho hinduísta, falando das divindades da Índia, os mitos, as histórias, os valores conscienciais por detrás dos mitos, um material mais específico, como o Ricardo originalmente tinha me pedido. Mas depois, meditando comigo mesmo, eu achei que poderia fazer algo um pouco mais aberto, mais universalista, embora com a conotação oriental que o Ricardo me pediu, né? Porque nós temos vários palestrantes aqui no encontro, falando cada um da sua temática, de acordo com seus parâmetros. E, como o Ricardo sabe que eu estudo há muito tempo toda a espiritualidade oriental e também a ocidental, e procuro mesclar e equilibrar de forma universalista os antigos conhecimentos do Oriente com os modernos conhecimentos do Ocidente, numa síntese inteligente e criativa das ideias espirituais. Então, o que eu fiz? Eu pensei, qual é a unidade por detrás de toda a espiritualidade, seja ela oriental ou ocidental, antiga ou moderna? A ideia da luz. Quando eu falo a luz, estou falando da unidade, o todo que está em tudo, como diriam os ocultistas antigos, os hermetistas da Grécia ou do Velho Egito. O todo está em tudo, uma onipresença, uma consciência maior em todas as coisas, sem forma, sem parâmetro, de forma que nenhum ser humano, com a sua mente relativa, poderá compreender a unidade, o absoluto, o supremo. Então, todas as tradições espirituais, desde a antiguidade até a modernidade, falam de um princípio único. O que varia é a forma como cada doutrina, cada área, cada filosofia remete ao entendimento relativo do absoluto. E aí nós temos um problema. A mente relativa do homem não tem como compreender o absoluto.
do absoluto, só o absoluto compreende. Então, o nosso conhecimento é relativo, é minúsculo, nós moramos num planeta pequenininho, no meio de uma imensidão sideral, mal conhecemos a nós mesmos, estamos destruindo a natureza do planeta, brigamos uns com os outros por causa de política, esporte, religião, e não atentamos para a unidade da vida, que a melhor forma da gente percebê-la, talvez aqui no plano físico, seja na natureza. Tá? E a natureza não é boa ou ruim, é apenas natural. Então, existe um princípio maior interpenetrante, mas eu não estou falando de alguém lá em cima e nós cá embaixo, porque se você fala o todo está em tudo, está claro que você está falando de uma onipresença, além do tempo, além do espaço. Alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? Não, como diriam os hermetistas da velha Grécia, porque caso contrário estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo, você não deixou margem de dúvida de que está em tudo. Então, se está em cima, também está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Em tudo. Então, a maneira como cada um percebe isso vai de acordo com o próprio grau de consciência e nível de entendimento das coisas. Se eu perguntar algo para uma criança, a criança vai me responder dentro do contexto infantil da mente dela. Se eu pergunto para um adolescente, é o contexto de um adolescente. Se eu pergunto para um adulto, o entendimento, pelo menos teoricamente, se pressupõe mais profundo devido à adultidade e maneiras mais profundas de perceber a realidade. Realidade é essa que a gente percebe apenas com 5 limitados sentidos do corpo. E, com o advento da física moderna, qual é o conceito ventilado hoje, até mesmo a nível científico? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Na natureza, todas as coisas são expressões da mesma energia, o que varia o grau de condensação da energia. Quanto muito condensada, a gente chama de matéria. Quando muito sutilizada, você falaria a pura luz. Desde a luz mais sutil ao objeto mais denso, formas de energia. E energia não nasce nem morre, só é transformada. Né? Aí eu me lembro de aulas básicas de química do Lavoisier, falando isso já há tempos. Na natureza nada morre, tudo se transforma em energia. Então, nesse sentido, se a gente falar abrangendo o universo como forma de energia, tá? Então a gente vai falar de uma totalidade. E, num sentido espiritual, seja lá de que linha espiritual alguém fale, vai sempre se referir a um poder maior gerador disto tudo, esta unidade, que eu poderia chamar de o supremo, o absoluto, o incognoscível, o incomensurável, porque qualquer nome que eu criar será apenas mais um nome oriental ou ocidental a partir da minha cultura e da maneira pequena e relativa como eu falo do absoluto. Então, eu pensei em organizar e expor um conjunto de ideias baseada na luz. Por que a luz? Os povos do Oriente Antigo, os hindus, chineses, tibetanos, até mesmo os egípcios ali na cabeça da África, sempre se referiam a uma luz maior. Então, não estamos falando aqui no plano físico de fótons, partículas luminosas, que, por exemplo, bate aqui na parede e reflete, meus olhos captam os impulsos luminosos, meu cérebro decodifica as imagens e eu falo, estou vendo o objeto por causa da reflexão da luz. Não é a luz que está acesa aqui, que eu possa apagar ali no interruptor. Não. Quando os antigos falavam a luz, era a luz maior geradora de todas as luzes, que seria o conceito supremo do absoluto. Então alguém falaria assim, o alto, o supremo, o absoluto, a luz. Então eu montei um material que fala dessa luz no contexto das tradições orientais. Então vou discorrer em cima disso, pegando vários aspectos de várias áreas, costurando tudo isso numa unidade universalista, apontando mais para o lado oriental, porque foi isso que o Ricardo me pediu, já que a maioria de vocês que está aqui no encontro como palestrante está abordando o tema mais dentro da ótica ocidental em alguma área. Então vamos fazer isso a partir de agora. Espero que seja bem sintético, bem claro, né? de forma de bastante esclarecimento para quem estiver assistindo, tá bom? Então, deixa eu só acertar aqui as imagens, só um instante, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui no Zoom, tá? Eu estou fazendo a gravação aqui no meu computador, numa sala do Zoom,
porque me permite imagem, depois o Ricardo vai tirar e jogar no YouTube, vai organizar, porque fica legal uma exposição, não só falando, mas mostrando imagens. No momento vocês estão vendo a Via Láctea, eu botei apenas essa imagem para representar um pequeno ponto do universo, a nossa galáxia, onde o nosso sistema solar, que é uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, onde orbitam 8 planetas reconhecidos oficialmente, porque Plutão, que era o 9º, foi rebaixado para planetóide, e toda hora se fala que descobriram um outro planeta, ou tem um planeta oculto, a gente não sabe exatamente, mas o nosso lugar na Via Láctea é um pontinho ali, um sistema solar, com 8 planetas em volta. A Terra é o terceiro a partir do Sol, né? Em órbita, você teria ali Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, aí vai na sequência até o 8º. Então, nós somos um pontinho ali, e essa galáxia é um pontinho numa imensidão de zilhões de outras galáxias. Então, nós não sabemos quase nada. Moramos num pontinho pequeno e nós nos aventuramos a palpitar no absoluto que criou tudo isso, e pior, achar que a gente entende. Quando, na verdade, muita coisa que está dentro da cultura da gente foi inoculado culturalmente quando a gente nasceu num país e numa cultura. A gente aprendeu ali a religião local, a cultura local e os nomes locais que se referiam ao todo. Mas se a gente começar a pensar de forma aberta no sentido universal, nós vamos falar de algo muito maior do que aquilo que o nosso entendimento pressupõe. Então, talvez o certo não será falar eu penso nisso, e sim eu sinto isto, esta onipresença, mas aquilo que eu sinto aqui no coração nem sempre é a linguagem suficiente para poder falar. Às vezes, coisas do amor, né? A gente não consegue falar, colocar em palavras, coisas de inspiração. Pode perguntar a um músico, um poeta, um artista, um pintor, escultor, que a ideia que desceu era muito maior do que o que ele pôde fazer na música, no poema, no texto, na escultura ou na pintura, porque algumas coisas não se explicam, só se sentem. Então, os antigos orientais, em geral, falavam dessa coisa maior, que não é lá em cima ou cá embaixo, não é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro. Falavam dessa onipresença em todas as coisas, de uma forma macro, maior do que apenas o revestimento cultural e humano das pessoas que vivem no planeta Terra. Então, botei essa pequena imagem aqui, pequena porque é uma galáxia pequena no meio de uma imensidão. Agora, qual é a unidade que permeia isso tudo? Energia, que é o modus operandi da própria vida. Energia é movimento, é vida. Essa energia o grego chamava energy, atividade, movimento. O chinês chamava Qi, a força vital. O japonês chamou de Ki, o hindu chamou de Prana, o sopro vital. Então, até o próprio nome, quando a gente fala de energia, ele varia de cultura para cultura. Os povos antigos, com suas doutrinas orientais, falavam do sol-luz ou ouro-luz, para representar a luz maior. A olho nu, qual é a maior luz que nós podemos ver? A luz do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Então, os antigos, quando queriam falar da luz, no sentido de falar o alto, o supremo, representado na palavra luz, como eles viam que a coisa mais brilhante era o Sol, quando eles falavam a luz, a representação simbólica que eles passavam para a população era a do Sol, que era a forma mais fácil de fazer uma analogia com aquela luz outra, por detrás, criadora de todos os sóis, o absoluto, a luz, o alto. Então, é claro que culturas antigas eram solares, principalmente o Egito, né? A gente tem referências disso na Índia, e é claro que foram sendo associados em cada cultura divindades relativas a essa luz, né? Miríade de divindades surgiram, mas por detrás de tudo uma mesma luz, que é isso que a gente está falando, geradora das luzes transitórias. A luz do Sol é a luz de uma estrela, um dia se apagará. A luz aqui eu posso apagar, mas quando você fala a luz num sentido espiritual, geradora de tudo, essa é a luz do espírito, e ela mora no coração, ela não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Essa é a luz do espírito, né, supremo aqui em nós, se expressando no ser humano, que também faz parte do todo. Então, daí se falar a luz. E é a partir deste parâmetro da luz, que é o alto, que se desenvolveram vários estudos espirituais baseados na unidade, na espiritualidade à moda oriental. Então, quando vocês verem alguém falando do Sol,
Se é um devoto sem conhecimento, somente por devoção, ele vai usar aquilo como referência total. Se é um estudante espiritual baseado na cultura espiritual antiga, não o Oriente Moderno, porque o Oriente Moderno é igual ao Ocidente, caótico. Estamos falando da cultura antiga na Índia, que gerou o Ramayana, os Upanishads, os Vedas, o Bhagavad Gita. Estamos falando da cultura chinesa, não a de hoje, mas aquela de 600 a.C., do grande Lao Tse, com o Tao Te Ching, Chuang Tzu, Li Tzu e uma pleiade de sábios da cultura chinesa ancestral. Não estou falando de hoje. Se eu falo do Egito, eu não estou falando do Egito atual, mas aquela civilização de milhares de anos antes de Cristo que floresceu na cabeça da África, que até hoje a gente está tentando entender um pouquinho dela. Então, todas essas tradições orientais falavam de uma unidade, a luz. E a representação simbólica física era o Sol, não significando que a luz maior é o Sol, mas se dizia então, esta luz é o Sol de todos, é o Sol que gera os zilhões de sóis na tapeçaria sideral. Aqui a gente falaria Deus, o outro chamaria Alá, o outro chamaria Jeová, o outro chamaria Papai do Céu. E se for uma cultura matriarcal, falaria Mãe Divina. Se a cultura é patriarcal, falaria Pai Celestial. Por detrás desses nomes todos, o que a gente tem? A mesma luz, o mesmo absoluto, que só varia no entendimento de cada cultura e de cada ser humano. O problema é que o ser humano, não tendo essa visão de conjunto, ele sempre acha que a visão dele sobre aquilo é a certa e que a dos outros está errada, e isso é causa de vários conflitos na humanidade ao longo das eras. Na Bíblia, nós temos no Gênesis escrito o seguinte: o Espírito de Deus flutuava sobre as trevas, nada havia. Então ele diz, faça-se a luz. E é depois da luz que tudo vem à vida. Luz, pessoal, é energia. Então o que nós estamos falando? De uma grande expansão de energia, né? Um momento criativo que a Bíblia registrou como o verbo divino. E ele estava com o verbo, sua palavra era o verbo, e ele é o verbo. Ou seja, o verbo luz, que você fala, faça-se a luz. É a irradiação, o momento do início da vida na cosmogonia da Bíblia. Se a gente pegar na cosmogonia hindu clássica, vai se falar que Brahma, o Criador, estava em silêncio e resolve emanar um verbo, um mantra criador. E os hindus chamam isso de Om. Tá? Aqui está, eu vou apontar com o cursor aqui Om, o verbo divino, a primeira luz, a vibração do todo que está em tudo. Aqui o Om já está transliterado para caracteres latinos correspondentes. No original, tá? Deixa eu passar uma aqui, olha. Esta é uma letra do sânscrito. O alfabeto do sânscrito, ele tem 50 caracteres Devanagari. Aí você fala o alfabeto do sânscrito. Esse é talvez a principal letra do alfabeto sânscrito. O Om representa a totalidade, a vibração do todo que está em tudo, né? E dentro dessa cosmogonia, se desenha o Om e coloca-se o Om em todos os mantras, todas as coisas, que é o eterno no transitório, a vibração, a energia do todo que está em tudo. Dentro da tradição hindu, fala-se de um poder maior chamado Brahman, e se divide Brahman em 3 aspectos. Brahma, aqui, Vishnu e Shiva, que são apenas aspectos fenomênicos do mesmo um. Eu posso até citar o cristianismo clássico, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 não passam de um, que é Deus. Na Índia, Brahman divide em 3, Brahma, Vishnu e Shiva, e os 3 são um. É apenas maneiras diferentes de ver, mas remontando ao conceito unitário. É claro que um religioso ou outro fica danado da vida quando você faz comparação, mas o religioso, às vezes, está preso só na área dele. Ele não estudou a outra para poder perceber a mesma unidade, a mesma luz, o mesmo Deus em tudo. Apenas os seres humanos foram criando maneiras diferentes com as suas espiritualidades, com várias tendências, e se fechando, às vezes, somente naquilo, sem a visão de conjunto. Então, vamos passar aqui. Bom, quando a sociedade é matriarcal, vai se falar de mãe divina. Então, como ali estava falando do eterno, também tem o aspecto da mãe divina, a mãe do universo. Aí essa imagem da mãe divina, com a cabeleira dela, são as estrelas e a criação da vida. Para a gente ter tudo em equilíbrio, né? Eu não estou falando de ele ou ela, estou falando de consciência, o alto, a luz. Cada cultura que vai nomear e corporificar de acordo com seus parâmetros. Na cosmogonia egípcia, Osíris, porque se dividia ali Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho, a representação material da luz maior. Então, Osíris
o olho do sol, como ele é muitas vezes chamado, né? O Pai Celestial em forma humana, o olho do sol. Novamente a ideia do sol como a luz, a questão da luz manifestada. Já o Horus, o filho de Osíris e Ísis, o olho da luz ou o portador da luz, por isso o Horus, nas figuras clássicas, carrega uma esfera sobre a cabeça que é o sol. Ele é o portador da luz, que vai lá em cima, prende e traz para os homens. Então, por isso ele tem essa esfera por sobre a cabeça. E já sabendo vocês que o sol é apenas a representação simbólica daquela luz que está em tudo. Aí o olho de Horus, né, hoje, tão conhecido, na internet está cheio de imagens, o olho de Horus representa a luz e toda a espiritualidade, toda a evolução, progresso da consciência. Dentro do budismo, tá, que surgiu em 500 a.C., com o surgimento do príncipe Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda histórico, a palavra Budi, que vocês estão vendo aqui, já aportuguesada, tá? Porque eu poderia transliterar como se faz dos caracteres do sânscrito para os caracteres latinos em inglês, que aí você teria B-U-D-D-H-I, mas eu já aportuguesei para ficar mais fácil. Há uma palavra do sânscrito antigo, Budi, olha, do sânscrito Budi, que significa iluminação, um estado de elevação. Quem alcança tal estado de elevação torna-se um Buda, porque alcançou a condição de Budi. Como Budi é a iluminação, Buda, aqui, aportuguesada aqui, de forma inglesa, transliterada, caracteres latinos do sânscrito. Ora, se Budi é a iluminação, Buda é o iluminado, aquele que alcançou a iluminação, ou melhor, aquele que despertou. Logo, da mesma forma que um cristão fala assim, isto é algo crístico, referindo-se à luz maior, um budista diria, isto é algo búdico, maneira diferente de falar da mesma luz. E aqui, de per si, a própria palavra Budi, que surge no hinduísmo, né, que é anterior ao budismo. Mas o budismo adota a palavra num outro contexto, é claro, adaptado ao budismo, mas a palavra tem origem no sânscrito antes do budismo, que é 500 a.C. Então, Budi, iluminação, estamos falando da luz, iluminação, tudo a ver. A luz de dentro eclodindo a expansão da consciência, tornando o ser no Buda. Daí peguei algumas imagens do Buda para ilustrar. Tá aí, né? Olha aqui um Bodhisattva, né? Um Bodhisattva é como se fosse alguém que alcança um nível de evolução que já poderia transcender para um estado búdico, mas permanece perto dos homens para poder ajudar. É um conceito muito bonito do budismo tibetano, principalmente. E a luz, que é o cerne disto. Tá? E aí, a meditação, o budismo, sempre falando de paz, sempre falando de luz, isso é muito interessante, embora o budismo não fale de uma unidade maior, mas a palavra Budi, do sânscrito, iluminação, luz. No ocultismo clássico, né, oriundo lá do Egito, na Grécia, e depois se propagando ao longo dos séculos, existe esse aforismo aqui, ó, a luz pelo fogo. O fogo projeta suas chamas para o céu, representa o impulso para a espiritualização, pois é purificador e iluminador. Gente, o fogo, ele ilumina, ele aquece, ele purifica. Então, o fogo é um elemento da luz. Foi por isso que tradições orientais antigas, tá, como o hinduísmo, dizia assim, como de um fogo resplandecente, se erguem de todas as suas partes milhares de faíscas. Assim também, as criaturas inumeráveis procedem do Ser Supremo e a ele retornam. É um trechinho tirado do Mundaka Upanishad, que é um dos capítulos dos Upanishads, ali na parte final dos Vedas. Então, a partir dessa ideia de que o fogo ilumina, sempre vai para cima, aquece e purifica, foi a partir daí que surgiu a noção da cremação dos cadáveres na velha Índia. Eu não sei se está dando para ver direito na imagem, uma fogueira aqui e o corpo incinerado e o espírito ascendendo para fora do cadáver, recebido pelos guias espirituais da tradição dele, para seguir a vida em frente do lado de lá, a vida extrafísica, né? Então, a ideia da cremação era devolver o corpo humano à luz que o gerou, a luz do planeta, devolvê-lo à Terra e à luz que o gerou, já que tudo vem da luz, inclusive o planeta. Foi daí que surgiu a ideia da cremação, que aqui no Ocidente é considerada exótica e estranha, mas no Oriente é praticada há muito tempo, baseada na ideia do fogo purificar, devolver para o elemento principal, que é a luz.
Dentro do contexto cristão aqui nosso, Jesus, em alguns contextos místicos, eu não estou falando nas linhas cristãs ortodoxas, tradicionais, né, populares, mas sim naquelas linhas místicas, porque ao longo do tempo, em algumas linhas ocultistas, esotéricas, passou-se a falar de Jesus não no contexto cristão clássico, mas sim numa espécie de cristianismo místico. O cristão mais ortodoxo não admite isso, mas a abordagem em cima de Jesus ela varia com o nível de consciência de cada um. Para alguém, aquilo ali é tudo. Para o outro, é apenas uma manifestação. E a gente tem que entender isso como visão de conjunto. Então, nos meios místicos, Jesus ganhou o nome de Sananda, principalmente por parte de pessoas que gostam de estudar conhecimento dos mestres da fraternidade branca. Então, vocês vão encontrar em alguma literatura mística o nome Sananda se referindo a Jesus. Acontece que o termo Sananda vem do sânscrito, que é a conexão de duas palavras, sana, que é raio, brilho, uma coisa bem brilhante, e ananda, que é um estado de bem-aventurança espiritual. Então, sana, brilho, ananda, bem-aventurança, brilho de bem-aventurança. Nesse sentido, Jesus seria como um raio de bem-aventurança que desceu do céu no abismo dos homens para irradiar a luz. Veja, nós temos uma greta no abismo, né? Tem dois paredões, tem uma greta. Quando dá meio-dia, os raios do sol incidem naquela greta e iluminam o lodo lá embaixo. E logo depois, com o movimento giratório da Terra, a luz do sol vai mudando onde ela está incidindo. Então, nesse sentido, a luz do sol desce aos abismos, faz o seu trabalho que é iluminar e se retira, sem se sujar. Então, se fala de Jesus como Sananda, como um raio de bem-aventurança que desceu no abismo dos homens para deixar amor, luz e sabedoria. Daí você fala Sananda, um brilho de bem-aventurança. Entretanto, se a gente considerar no contexto hindu, Krishna, que para o hindu tem a equivalência de Jesus para o cristão, Krishna também é um Sananda, alguém que desceu do céu e no Oriente desceu para trazer a luz. Buda, o Siddhartha Gautama, também Sananda. Então, Sananda não é apenas um nome que se dá a Jesus em meios místicos. Sananda é um nome antigo do hinduísmo que significa a luz do céu que desce nos abismos dos homens, faz seu trabalho e depois se retira sem se contaminar. E é por isso o nome Sananda que aparece, como nós estamos falando de luz, Sana é brilho, brilho, luz. A mesma luz do qual um Sananda desce para compartilhar com os homens. É muito legal. Eu estou falando de Jesus, estou falando de Buda, de Krishna, e falando de uma luz que é uma só, por detrás de tudo, o tempo inteiro. E aí, algumas imagens legais para ilustrar, como eu mostrei do Buda ali atrás, agora de Jesus também, que imagem linda. Tá? No hermetismo, na iniciação grega antiga, se dizia esse aforismo, supostamente atribuído ao Orfeu. Veja, vinde beber a luz do templo, vós que saís da noite. O sol que evoco sobre vossas cabeças e que vai brilhar dentro de vossas almas, não é o sol dos mortais, é a pura luz de Dionísio, o grande sol dos iniciados. Gente, na tradição clássica, tanto do Egito quanto da Grécia, o neófito calouro, quando queria aprofundar o estudo espiritual num templo, tinha que passar por uma bateria de testes, que por então era chamada iniciação, as provas, para mostrar virtude, profundidade. Se ele passasse nas provas, ele seria então iniciado dentro do conhecimento daquela área, grau a grau, até um dia tornar-se mestre dentro daquela tradição. Então aqui, na tradição grega, Orfeu está falando aos iniciados, vinde beber a luz do templo, vinde buscar esta luz que está em tudo e que vocês vão descobrir na iniciação. Então estamos vendo sempre o conceito da luz permeando a espiritualidade, notadamente na antiguidade. Inclusive, Orfeu, a tradução nos meios esotéricos é aquele que cura pela luz. Aqui eu peguei essa imagem para representar um grupo de iniciados dentro de um templo grego clássico, e a evocação deles é a luz, e daí o conceito iniciático de egrégora, a luz que se forma no templo, representando o céu naquele grupo que se reúne na terra, protegendo, criando um campo de luz virtuoso em torno. Bom, em algum momento, quando a gente está meditando, ou num estado alterado de consciência, ou num momento inspirado, né, numa reunião espiritual, seja lá que você vai, aquilo que você gosta, seja uma meditação em casa, num momento de prece,
parece que, de repente, algo abre na nossa mente, ou talvez melhor no coração, abrindo uma ponte entre nós e essa totalidade, né? E isto ganhou o nome, na velha Índia, de Samadhi, né? O estado de consciência cósmica. Já no Ocidente, os nomes que surgiram foram estado de consciência cósmica no ocultismo, ou na teosofia, expansão da consciência, ou o grande filósofo e psicólogo William James, no século XIX, na América do Norte, que falava disso como um estado oceânico do ser, onde, neste momento, aqui, limitado pelos 5 sentidos, eu sou como uma gota na percepção. Quando ocorre uma expansão da consciência, eu percebo que, além de gota, eu também faço parte do oceano. Então, ao longo das eras, há muitos relatos de místicos variados, espiritualistas, iogues, gente de tudo quanto é área, falando de um momento em que parece que sua consciência se expandiu e houve, então, uma percepção do todo dentro da experiência daquela pessoa. Isso não tem cultura. Encontramos relatos no Oriente e no Ocidente, mas no Oriente, devido à antiguidade que se falava da parte espiritual lá, ocorreram estudos e práticas objetivando isso, que eram as iniciações na Velha Grécia, no Egito, as iniciações do budismo tibetano, no taoísmo da Velha China, por exemplo, entre os iogues da Índia e daí por diante. Então, eu arrolei aqui algumas imagens dessa expansão da consciência, esse fenômeno incrível. Olha, a imagem da pessoa meditando e centros energéticos da cabeça se abriram, e aí como é que a pessoa vai falar? O universo entrou em mim ou foi eu que entrei no universo? E não houve nenhum deslocamento espacial, mas a sensação de união, de totalidade. Veja, aqui o chakra, né? Chakras são centros energéticos no campo energético humano. Então, às vezes, um desses chakras se amplia, eles estão ligados ao sistema endócrino, né? Composto de 7 chakras ligados às 7 glândulas do sistema endócrino, desde a glândula pineal até, no caso, as gônadas e suprarrenais lá embaixo. Então, ocorre que a abertura desses centros energéticos em práticas espirituais pode ocasionar um fenômeno de expansão da consciência. E aí a pessoa fala, existe uma luz. Eu não posso provar para ninguém, mas existe uma luz. A pessoa experimentou aquilo, é consciência viva. Nós vamos encontrar relatos assim em tantas tradições. Temos aqui, num momento de prece, a sensação de alguém que está aberto ao infinito, de uma totalidade também. E isso independe da religião, pode ser o muçulmano, o judeu, o hindu, o católico, o evangélico, o espírita, o umbandista, não importa. É a união do ser com a eternidade da qual é sua origem, da qual nós todos fazemos parte. Aqui, um fenômeno de expansão da consciência no chakra do alto da cabeça, que os hindus chamam de Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, e que é chamado de chakra coronário aqui nos estudos ocidentais, uma sensação de união da mente da pessoa com o alto. Aqui, vocês estão vendo uma expansão da consciência, mas a partir do chakra peitoral, chamado chakra cardíaco, onde a pessoa sente a infinitude dentro dela mesma. Essa imagem aqui tá ótima, olha, a energia na área peitoral, ela vai subir, expandir a consciência no alto da cabeça, na aura humana, que é o campo energético. Aqui, figuras antigas da velha Índia falavam já desses chakras há milhares de anos, e nós estamos vendo aqui um estado de expansão da consciência e os chakras principais. E é claro, eu estou passando por cima da questão dos chakras, porque não é o tema nosso, mas são fulcros energéticos na aura, nós estamos falando de luz. Podem ocorrer experiências fora do corpo, em estados alterados da consciência ou durante o sono, e aí a pessoa se vê exteriorizada para fora do corpo humano, numa experiência fora do corpo, e os seus chakras, e aí a percepção além da realidade dos 5 sentidos, que ficaram adormecidos, porque durante o sono, principalmente, o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e o estado de ondas cerebrais também está bem relaxado, saindo do estado da vigília para o cochilo, sono leve e o sono profundo nos ciclos do sono convencionais. Então, há relatos ao longo da história, no Oriente e no Ocidente, de experiências fora do corpo e a percepção dessa unidade através destas experiências. Aqui, material, parte dessas imagens que vocês estão vendo são extraídas dos meus livros. Tá? Essa imagem eu gosto muito, é a capa de um dos livros meus. Uma saída do corpo, é o fenômeno da projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, voltinha no além, viagem fora do corpo. Muitos nomes surgiram ao longo
da história, mas os primeiros a falar disso foram os orientais há milhares de anos. Tá? E finalizando, aqui tem um poema que eu fiz baseado na luz, chama-se Luz e Sementes Conscienciais, o amor dos iniciados, em que eu peguei a inspiração com Pitágoras, com Hermes Trismegisto, assim, pensando nesses grandes mestres, o amor que eles tinham pela luz, que não é a luz do sol, mas a luz do todo que está em tudo. E aí eu escrevi esse poema que eu quero oferecer para vocês que estão assistindo a esse nosso encontro de ideias de tantos pensadores de áreas diferentes, falando da luz, educação, espiritualidade, e espiritualidade também é uma forma de educação. Eu não estou falando de doutrina, estou falando da educação do caráter. Os valores espirituais propostos em qualquer estudo espiritual de qualquer área são sempre de sabedoria, de amor, de luz, de fazer o bem. São valores que permeiam qualquer estudo espiritual sério de alguma área. Então, vamos dar uma olhadinha no poema. Ó luz, mãe sutil dos homens e das estrelas, o universo é tua vestimenta luminosa. Cada ser é a expressão do teu ser. Cada estrela é um pensamento teu. Cada vida é teu sopro vital. Tu és a semeadora de sóis. Tu és a incubadora de vida, mesmo nos abismos. Pitágoras falava de ti, sempre admirado. Hermes Trismegisto te escutava na canção das estrelas. Orfeu tocava a lira em tua homenagem. Os grandes iniciados sempre te amaram. Ó luz, vida secreta do coração, mentora sutil de tudo. Tu és o sonho bom dos iniciados. Mãe, vivemos em teu manto estelar. Tu conheces o que cada coração sente. Aqui e agora, nos juntamos aos iniciados de todos os tempos e te agradecemos. As esferas de Pitágoras, a sabedoria estelar de Hermes e a lira de Orfeu. Todos eles te admiraram, eles te amaram tanto, inspirados neles, aqui e agora, nós te amamos também. Ó luz, mãe de todos nós. Eu escrevi esse texto dia 8 de abril de 2006 e agora ofereço para vocês, ao término dessa exposição deste material, tá? Dentro desse nosso encontro aqui de ideias e espiritualidade, e agradeço ao Ricardo por ter me convidado para falar um pouquinho. O Ricardo, inclusive, falou assim, Wagner, a gente podia falar de experiências fora do corpo uma outra vez. Sim, uma outra vez que o Ricardo me convidar para um próximo encontro, eu falo sobre isso. O Ricardo está aí no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro também, mas moro em São Paulo desde o início da década de 1990. O Ricardo está aí na área da Ilha do Governador, e eu morava no Rio, em Duque de Caxias, morei também na Tijuca, alguns lugares, Niterói, tenho familiares por todo o Rio. Então, Ricardo, muito obrigado pelo seu convite, espero ter contribuído aí com o encontro, com esse mini congresso, e que haja mais luz neste mundo, nesta humanidade tão caótica, mais luz, para que haja mais respeito ao próximo, mais respeito à consciência, mais respeito à ecologia do planeta, mais luz, mais luz, mais luz.